A Evolução, a Revolução e o Ideal Anarquista, de Elisée Reclus. Capítulo 1. A evolução é o movimento infinito de tudo o que existe, a transformação incessante do universo e de todas as suas partes, desde as origens eternas e durante o infinito dos tempos. As vias lácteas, que surgem nos espaços sem limites, que se condensam e se dissolvem durante os milhões e os bilhões de séculos, as estrelas, os astros que nascem, que se agregam e morrem, nosso turbilhão solar com seu aço central, seus planetas e suas luas e, nos limites estreitos do nosso pequeno globo terráqueo, as montanhas que surgem e desaparecem de novo, os oceanos que se formam para em seguida secar, os rios que se vê formar nos vales, depois secar como o orvalho da manhã, as gerações das plantas, dos animais e dos homens que se sucedem, e nossos milhões de vidas imperceptíveis. Do homem ao mosquito, tudo isso nada mais é senão um fenômeno da grande evolução, arrastando todas as coisas em seu turbilhão sem fim. Em comparação com esse fato primordial da evolução e da vida universal, o que são todos esses pequenos acontecimentos denominados revoluções, astronômicas, geológicas ou políticas? Vibrações quase insensíveis, aparências, poder-se-ia dizer. É por miríades e miríades que as revoluções se sucedem na evolução universal. Mas, por mínimas que sejam, elas fazem parte deste movimento infinito. Assim, a ciência não vê nenhuma oposição entre estas duas palavras, evolução e revolução, que se parecem muito, mas que na linguagem comum são empregadas no sentido completamente distinto do seu primeiro significado. Longe de nelas ver os fatos da mesma ordem, só diferenciados pela amplitude do movimento, os homens temerosos, a quem toda mudança enche de pavor, procuram dar aos dois termos um sentido absolutamente oposto. A evolução, sinônimo de desenvolvimento gradual, contínuo, nas ideias e nos costumes, é apresentada como se fosse o contrário desta coisa assustadora, a revolução, que implica mudanças mais ou menos bruscas na realidade. É com entusiasmo aparente, ou mesmo sincero, que discorrem sobre a evolução, sobre os progressos lentos que se realizam nas células cerebrais, no segredo das inteligências e dos corações, mas que não lhes falem da abominável revolução, que escapa repentinamente dos espíritos para eclodir nas ruas, acompanhada, às vezes, por gritos da multidão e pelo estrépito das armas. Constatemos inicialmente que se faz prova de ignorância ao se imaginar, entre a evolução e a revolução, um contraste de paz e guerra, de moderação e violência. Revoluções podem realizar-se pacificamente, em consequência de uma mudança repentina do meio, provocando uma reviravolta nos interesses. Da mesma forma, evoluções podem ser muito difíceis, intercaladas de guerras e perseguições. Se a palavra evolução é de bom grado aceita por esses mesmos que veem os revolucionários com horror, é que não se dão conta de seu valor, pois não a desejam de forma alguma. Falam bem do progresso em termos gerais, mas rejeitam o progresso em particular. Acham que a sociedade atual, ruim como ela é, e como eles próprios comprovam, deve ser conservada. Basta-lhes que ela realize o ideal deles: riqueza, poder, consideração, bem-estar. Visto que há ricos e pobres, poderosos e submissos, senhores e servidores, césares que ordenam o combate e gladiadores que vão morrer, essas pessoas avisadas que se coloquem do lado dos ricos e dos senhores, que se façam cortesãos dos césares. Esta sociedade dá pão, dinheiro, cargos, honrarias, pois bem,
que os homens de espírito arranjem-se de modo a pegar sua parte, e a maior possível, de todas as oferendas do destino. Se alguma boa estrela, presidindo ao nascimento deles, dispensou-os de toda a luta, dando-lhes como herança o necessário e o supérfluo, de que se queixariam? Procuram persuadir-se de que todo mundo está tão satisfeito quanto eles próprios estão. Para o homem saciado, todo mundo jantou muito bem. Quanto ao egoísta que a sociedade não dotou ricamente desde seu berço e que, por ele mesmo, está descontente com o estado de coisas, pelo menos pode esperar conquistar seu lugar pela intriga ou pela bajulação, por um feliz golpe de sorte ou mesmo por um trabalho ardoroso posto a serviço dos poderosos. Como poderia dizer-lhe respeito à evolução social? Evoluir, para a fortuna, é a sua única ambição. Longe de buscar a justiça para todos, basta-lhe visar o privilégio para sua própria pessoa. Há, entretanto, espíritos indecisos que creem honestamente na evolução das ideias, que acreditam vagamente numa transformação correspondente das coisas e que, todavia, por um sentimento de medo instintivo, quase físico, querem, pelo menos em vida, evitar toda revolução. Eles a evocam e a conjuram ao mesmo tempo. Criticam a sociedade atual e sonham com a sociedade futura como se ela devesse surgir repentinamente, por um tipo de milagre, sem que o mínimo estalido de ruptura produza-se entre o mundo passado e o mundo futuro. Seres incompletos possuem apenas o desejo, sem ter a reflexão. Imaginam, mas não sabem absolutamente querer. Pertencendo a dois mundos ao mesmo tempo, estão fatalmente condenados a traí-los, um e outro. Na sociedade dos conservadores, são elemento de dissolução por suas ideias e linguagem. Na dos revolucionários, tornam-se reacionários exacerbados, abjurando seus instintos de juventude e, como o cão do qual falava o Evangelho, retornam a seu vômito. É assim que, durante a Revolução, os defensores mais ardentes do antigo regime foram aqueles que outrora haviam-na perseguido com suas risadas. De precursores tornaram-se renegados. Percebiam, muito tarde, como os inábeis magos da lenda que haviam desencadeado uma força muito temível para sua fraca vontade, para suas tímidas mãos. Uma outra classe de evolucionistas é a das pessoas que, no conjunto das mudanças a se realizarem, veem apenas uma única e consagram-se estritamente, metodicamente, à sua realização, sem se preocupar com outras transformações sociais. Eles limitaram, restringiram de antemão seu campo de trabalho. Alguns, hábeis indivíduos, quiseram desta maneira ficar em paz com sua consciência e trabalhar pela revolução futura sem perigo para eles mesmos. A pretexto de consagrar seus esforços a uma reforma de realização vindoura, perdem de vista por completo todo o seu ideal superior e o rejeitam até mesmo com cólera, a fim de que não sejam suspeitos de compartilhá-lo. Outros, mais honestos ou completamente respeitáveis, até mesmo vagamente úteis à conclusão da grande obra, são aqueles que, com efeito, por estreiteza de espírito, só têm um único progresso em vista. A sinceridade de seu pensamento e de sua conduta situa-os acima da crítica. Nós os declaramos nossos irmãos, ainda que reconhecendo com pesar o quanto é estreito o campo de luta no qual eles estão acantonados e como, por sua única e especial cólera contra um único abuso, parecem considerar justas todas as outras iniquidades. Eu não falo daqueles que tornaram como objetivos, por sinal excelentes, a reforma ortográfica,
a regulamentação da hora ou a mudança do meridiano, ou ainda a supressão dos espartilhos ou das barretinas. Mas há propagandas mais sérias, que não se prestam ao ridículo e que exigem de seus protagonistas coragem, perseverança e devotamento. Havendo entre os inovadores retidão perfeita, fervor pelo sacrifício, desprezo pelo perigo, o revolucionário deve-lhes, em troca, simpatia e respeito. Assim, quando vemos uma mulher pura de sentimentos, nobre de caráter, intacta de todo o escândalo diante da opinião pública, caminhar em direção à prostituta e dizer-lhe: Tu és minha irmã, venho aliar-me a ti para lutar contra o policial que te insulta e põe a mão sobre teu corpo, contra o médico da polícia que manda os beleguins te prenderem e te viola em sua visita médica, contra toda a sociedade que te despreza e te humilha. Nenhum de nós atém-se a considerações gerais para regatear seu respeito à valente evolucionista em luta contra a impudência do mundo oficial. Sem dúvida, poderíamos dizer-lhe que todas as revoluções o sustentam, que a revolta do indivíduo contra o Estado abraça a causa do forçado, ou de qualquer outro réprobo, tanto quanto a da prostituta. Mas não nos sentimos menos tomados de admiração por aqueles que combatem pela boa causa nessa estreita arena. Da mesma forma, consideramos heróis todos aqueles que, em qualquer país, em qualquer século, souberam consagrar-se sem segundas intenções a uma causa comum, por menos amplo que fosse seu horizonte. Que cada um de nós o saúde com emoção e que se diga: saibamos igualá-los em nosso campo de batalha, bem mais vasto, compreendendo a terra inteira. Com efeito, a evolução abraça o conjunto de aspectos humanos e a revolução também deve abraçá-lo, ainda que nem sempre haja um paralelismo evidente nos acontecimentos parciais dos quais se compõe o conjunto da vida das sociedades. Todos os progressos são solidários e desejamos a todos, na medida de nossos conhecimentos e de nossa força, progressos sociais e políticos, morais e materiais, científicos, artísticos ou industriais. Evolucionistas em todas as coisas, somos igualmente revolucionários em tudo, sabedores de que a própria história outra coisa não é senão a série das realizações, sucedendo a das preparações. A grande evolução intelectual, que emancipa os espíritos, tem por consequência lógica a emancipação, na realidade, dos indivíduos em todas as suas relações com os outros indivíduos. Pode-se dizer, assim, que a evolução e a revolução são dois atos sucessivos de um mesmo fenômeno. A evolução precedendo a revolução, e esta precedendo uma nova evolução. Mãe de revoluções futuras. Pode acontecer uma mudança sem provocar repentinos deslocamentos de equilíbrio na vida? A revolução não deve necessariamente suceder à evolução, assim como o ato sucede à vontade de agir? Uma e outra só diferem pela época de seu aparecimento. Quando um deslizamento obstrui um rio, as águas acumulam-se pouco a pouco até o alto do obstáculo, e um lago se forma por uma lenta evolução. Em seguida, repentinamente, produz-se uma infiltração no dique, e a queda de uma pedra provocará o cataclismo. A barragem será violentamente arrastada e o lago esvaziado voltará a ser rio. Assim ocorrerá uma pequena revolução terrestre. Se a revolução está sempre atrasada em relação à evolução, isso se dá por causa da resistência dos meios. A água de uma correnteza sussurra em suas margens porque estas a retardam em sua marcha. O raio ribomba no céu porque a atmosfera opõe-se à faísca emanada das nuvens.
Cada transformação da matéria, cada realização de ideia é, no próprio período da mudança, contrariada pela inércia do meio. E o novo fenômeno só pode realizar-se por um esforço ainda mais violento ou por uma força ainda mais poderosa do que a resistência. Herder, falando da Revolução Francesa, já disse: a semente cai na terra, por muito tempo parece morta. Mas, de repente, desponta o broto, desloca a terra dura que a encobria, enfrenta a argila inimiga, e ei-la tornando-se planta, florescendo e amadurecendo seu fruto. E a criança, como nasce? Depois de se ter hospedado por 9 meses na escuridão do ventre materno, é também com violência que ela escapa, rasgando seu envoltório e, às vezes, matando inclusive sua mãe. Tais são as revoluções, consequências necessárias das evoluções que a precederam. As fórmulas proverbiais são muito perigosas, pois se adquire de bom grado o hábito de repeti-las maquinalmente, como para evitar refletir. É assim que se repisa em todos os lugares a frase de Linneu, non factis saltus natura, sem dúvida, entre aspas, a natureza não dá saltos. Mas cada uma de suas evoluções realiza-se por um deslocamento de forças para um novo ponto. O movimento geral da vida em cada ser, em particular e em cada série de seres, não nos mostra em lugar nenhum uma continuidade direta, mas sempre uma sucessão indireta, revolucionária, por assim dizer. Um ramo não se acrescenta ao comprimento de outro ramo. A flor não é um prolongamento da folha, nem o pistilo do estame, e o ovário difere dos órgãos que lhe deram origem. O filho não é uma continuação do pai ou da mãe, mas sim um novo ser. O progresso se faz por uma mudança contínua dos pontos de partida para cada indivíduo distinto. O mesmo acontece com as espécies. A árvore genealógica dos seres é, como a própria árvore, um conjunto de ramificações, na qual cada um encontra sua força de vida, não na ramificação precedente, mas na seiva originária. Para as grandes evoluções históricas, não acontece diferentemente. Quando as antigas estruturas, as formas demasiado limitadas do organismo, tornam-se insuficientes, a vida desloca-se para realizar-se em uma nova formação. Ocorre uma revolução.